To pass. Touchdown, San Francisco. Just as fine a pass as you're going to see, I'll tell you. Looking down toward the end zone. 49ers touchdown. Montana rolls right, looking to throw. He throws into the end zone. Touchdown, San Francisco. Young, back to throw. Fala galera, começando mais um podcast aqui do Esportes SF, o seu canal de informação sobre os times de São Francisco. Na National Football League, a NFL, o San Francisco 49ers, na Major League Baseball, a MLB, o San Francisco Giants e na NBA, a National Basket Association, o Golden State Warriors. Você pode entrar em contato com a gente e saber muito mais informações, é claro, ao longo de todos os dias em todas as temporadas sobre os três times no esportessf.com.br, no facebook.com também temos nossa página lá, facebook.com/esportessf, e também no Twitter você pode procurar pela nossa @ esportessfbr, beleza? Começando então o nosso podcast, cumprimento desde já todos os participantes. Murilo Muniz. Fala Rodrigo, tudo bem? Mais uma vez aqui no podcast Esportes SF para vocês. Vamos lá. Legal, tudo certinho. Também, olá, Murilo Maciel, o Muri, tudo bem? Olá Rodrigo, tudo certo? Mais feliz do que nunca. Os Warriors cada vez mais sendo imbatível aí. É verdade, a gente vai falar muito mais sobre isso também. Hugo Daniel, nosso Hugo, olá, tudo bem? Tudo bem, Rodrigão, tudo bem, galera? Feliz com o 49ers e vamos que vamos. Vamos que vamos, daqui a pouco a gente também vai saber o que aconteceu com o 49ers. Gabriel Mandel vai falar dos Giants. Gabriel, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom demais, amigos do Esporte SF? O Giants ainda de férias, mas com muita movimentação nos bastidores. É isso aí, a gente vai saber muito mais também. Theo Mariano, nosso querido Theo, vai falar um pouco sobre tudo. Theo, tudo bem? E aí, tudo tranquilo, galera? Prontos para falar de tudo? É, prontíssimos. E a gente vai começar com o Gabriel Mandel falando dessa movimentação toda dos Giants. Gabriel, o que você manda pra gente? É isso, Rodrigo. Giants de férias, mas o mundo do beisebol não para. Nessa semana acontecendo o Intermeetings, o encontro de inverno dos presidentes, diretores de franquias, general managers e também de muitos agentes, muitos jogadores, enquanto acontecendo em Nashville, no Tennessee. Mas o destaque do Giants vai mesmo para o fim de semana. Na sexta-feira a equipe perdeu aquele que talvez era um grande reforço para a próxima temporada, o Zach Greinke, arremessador. Dizia-se que o Greinke estava entre o San Francisco Giants e o Los Angeles Dodgers. Na última hora, o Arizona Diamondbacks, rival de divisão, também fez uma proposta fantástica e acabou levando o Greinke por 6 anos, embolando ainda mais a divisão oeste da Liga Nacional. No dia seguinte, a novidade tem Tubarão de volta à Bay Area. O arremessador Jeff Samardzija, conhecido como Shark, assinou um contrato por 5 anos, bagatela de $90 milhões. Ele permanece então com São Francisco até 2020. O Samardzija conseguiu ainda incluir no contrato uma cláusula limitada que veta trocas para 8 times. Ele pode escolher 8 entre os outros 29 times da Major League Baseball e vai vetar trocas para esses times. Essa lista ainda não foi divulgada. O Samardzija vai receber em média 18 milhões por ano. Esse valor muda um pouquinho porque uma parte do contrato é um bônus, mas é um valor que a folha salarial do São Francisco Giants comporta bem, ao contrário do que aconteceria se o contratado fosse o Greinke. Por esse valor, São Francisco continua com um budget aí para a contratação de novos reforços. Falando em novos reforços, muito falou-se durante a semana, durante esses últimos 3 dias, na verdade, sobre o Ben Zobrist. O Zobrist, que é um jogador multifuncional que está sem contrato, mas o Zobrist gostaria de jogar de segunda base. São Francisco procura um jogador para o left field, do campo externo esquerdo. O Zobrist, segundo os últimos rumores, deve assinar com o Chicago Cubs ou o New York Mets. As opções para o campo esquerdo, para o campo externo esquerdo, entre os agentes livres, então, são o Alex Gordon, que foi campeão da World Series pelo Kansas City Royals, o Yoenis Céspedes, outro que já teve passagem pela Bay Area, começou sua carreira na Major League Baseball no Oakland Athletics, e o Justin Upton, que no último ano jogou pelo San Diego Padres.
é ver se algum dos 3 jogadores acertará. Outra opção é o Jason Hayward, que é talvez o mais cobiçado agente livre entre os jogadores de linha. São Francisco precisa de um campo externo esquerdo, um left field, para fechar um bom time e voltar a disputar com os Dodgers e Diamondbacks uma vaga nos playoffs, o título da Divisão Oeste, uma vaga nos playoffs da Major League Baseball no ano que vem. A equipe continua atrás de reforços para abrir jogos como arremessadores titulares. O Mike Leake, que no ano passado atuou para o São Francisco, é um nome comentado lá, ganhou um pouco mais de força porque a Arizona, que era outro dos candidatos, não tem mais orçamento para contratar o Leake. Se fala muito também na possível contratação do Kenta Maeda. Maeda é um arremessador japonês que atua pelo Hiroshima Carps da Liga Japonesa, e aí o processo é mais complicado. O Maeda ele vai ser colocado no mercado pelo Hiroshima Carps, e todas as franquias que oferecerem 20 milhões de dólares terão um tempo para negociar contrato com ele. O Bruce Bochy, técnico dos Giants, admitiu que o Maeda é um nome que interessa. Esse processo é longo, só deve terminar em meados de janeiro. Há uma questão envolvendo a condição física dos arremessadores japoneses, já que os últimos que chegaram à Major League Baseball tiveram problemas, tiveram sérias lesões no braço, o Yu Darvish, Masahiro Tanaka. Então é um nome que o São Francisco está de olho, monitora, agrada, mas talvez não seja o plano A. No mercado das trocas, continuam as especulações em cima do Shelby Miller, do Atlanta, e do José Fernandes, do Miami Marlins. E aí que entra o outro grande destaque do Giants essa semana, o shortstop Christian Arroyo. O Arroyo foi o primeiro escolhido pelos Giants no draft de 2013. É um shortstop que é talvez a posição mais complicada no mundo do beisebol, exige uma qualidade muito grande na defesa, e o Arroyo se destaca por, além de ser bom defensivamente, ter um poderio ofensivo alto. Ele foi muito bem na Arizona Fall League, que é uma liga para calouros, para jovens, que acontece no estado do Arizona entre outubro e o final de novembro de cada ano. E ele tem uma questão dentro da franquia dos Giants. O caminho dele na Major League está bloqueado pelo Brandon Crawford, que recentemente renovou por mais 5 temporadas. O Arroyo é um nome que interessa muita gente, então de repente pode ser aí uma moeda de troca interessante, ou pelo Shelby Miller, ou pelo José Fernandes, ou eventualmente alguma outra troca que a franquia dos Giants venha tirar de dentro da cartola nos próximos dias. O Intermeetings continua, até lá novidades podem acontecer, mas é possível também que o Giants volte para o Intermeetings sem nenhum jogador e que esse processo fique mesmo para janeiro, até o comecinho de fevereiro, quando os jogadores se reapresentam para o Spring Training, a bolinha vai voltar a voar, e a partir daí começa a busca pelo 4º anel de campeão da World Series em 7 temporadas, o 4º anel em anos pares. É demais. E, Gabriel, também o Theo pode responder daqui a pouquinho. Essas mudanças, elas formam um quadro positivo ou negativo para os Giants? O que com toda essa movimentação, pode gerar de fruto aí para o time? Olha, Rodrigo, o quadro é muito positivo. O Samardzija foi um ótimo arremessador titular em 2013 com o Cubs, em 2014 com o Cubs e com o Oakland Athletics, e foi muito mal ano passado no Chicago White Sox. O ano passado não, desculpa, nesse ano. Na temporada passada. Mas há uma explicação. O West Park, que é o estádio do White Sox, é considerado um estádio muito mais propício para rebatedores do que para arremessadores. E a defesa do White Sox era muito ruim, muito ruim. O Samardzija muda-se agora para um estádio que é um verdadeiro paraíso dos arremessadores e vai encontrar uma defesa absolutamente sensacional, um miolo com Brandon Crawford e Joe Panik que é muito bom, um outfield competente e um dos melhores catchers do ponto de vista defensivo no Buster Posey. A expectativa é de que isso traga bons frutos para ele. Com o Samardzija, Bumgarner, Jake Peavy e Matt Cain, principalmente se o Cain ficar fora das lesões, livre das lesões e conseguir reencontrar o seu bom jogo, São Francisco tem 4 arremessadores experientes e de bom nível. Aí fica a busca. Se vier esse 5º arremessador,
É uma rotação titular muito forte, muito, muito forte. Se não vier, entra o Chris Heston, que alternou altos e baixos desse ano, mas que é um arremessador de mediano para bom. Isso também deixaria a equipe com um bom nível técnico. O que é mais preocupante é achar mesmo esse left field, esse jogador de campo externo. O Gregor Blanco, que hoje, se ninguém aparecer, seria o titular, é um jogador bom, ele é um reserva fantástico e um titular mediano. Então o ideal seria encontrar uma outra opção para permitir que o Blanco alternasse jogos, o Blanco joga em todas as posições do outfield, e também para dar um descanso para o Angel Pagan, que teve um 2015 ruim e que tem problemas de lesões, vem sofrendo com lesões nos últimos 3 anos. Então, se eventualmente vier esse left field, aí o time tem tudo para dar muito trabalho no ano que vem. E que dê bastante trabalho e que a gente consiga trazer mais esse título para cá, né? E vai ser no ano par de novo, né? Exatamente, 2016 ano par. Ano par a gente sabe que quando o uniforme laranja entra em campo, o negócio complica um pouco mais. Agora é torcer, confiar de novo nessa direção extremamente competente dos Giants, torcer para que os reforços se encaixem bem, que 2016 seja mais um ano de festa na esquina da third com a King. É demais, Gabriel. Muito obrigado. Por enquanto era isso que a gente tinha para os Giants, quer dizer, é muita coisa, mas a gente espera então que todo esse quadro seja positivo, né? Esperamos que semana que vem tenhamos outras novidades sempre positivas para trazer para os fãs do São Francisco Giants aqui no podcast. Valeu. E por falar em novidades, na verdade o contrário do que não é novidade é sinônimo já, né? Warriors e vitórias, já são palavras aí sinônimas. E a gente vai falar então das últimas vitórias, do Stephen Curry como o melhor jogador da semana, como possível MVP. E a gente começa então com o Muri. Muri, e aí, como é que tá os Warriors? Como é que tá essa temporada para nós? Fala, Rodrigo. Então, nenhuma novidade já daqui. Os Warriors venceu todos os jogos que a gente estava esperando no último podcast. O Curry, o que também não é novidade, foi o jogador da semana. Inclusive, até busquei algumas estatísticas aqui do Curry nessa semana. E ele jogou por 138 minutos e fez 138 pontos. Ele também teve média de 60% de aproveitamento nos chutes. E teve o quê? 2 jogos de 40 pontos. 2 jogos de 20 pontos. O Curry está sendo fenomenal. Nessa semana não foi muito diferente, foi fenomenal. E inclusive ele também está se igualando a Jordan, outra marca que ele se iguala a Jordan, que ele chutou pelo menos 50%. Ele teve pelo menos 50% de aproveitamento em 7 jogos seguidos de pelo menos 40 pontos. O Curry está sendo espetacular e agora a gente vê o Klay Thompson também. O Theo tem alguma coisa a acrescentar aí? Eu só queria falar que o Curry é o primeiro jogador na história da NBA a fazer 2 jogos seguidos com 40 ou mais pontos e 8 ou mais cestas de 3 pontos nesses respectivos jogos. O aproveitamento do Curry dos 3 pontos está beirando 60% aqui ultimamente, na última semana. E saímos com a vitória de Brooklyn, Toronto e Charlotte. Toronto, que ia preocupar um pouco, também a gente saiu com uma vitória mais tranquila, podemos dizer assim. E no jogo de Brooklyn, quando apertou, o Curry resolveu mais uma vez acabar com o jogo, fez um terceiro quarto espetacular e quase não entrou no último quarto, como já é de costume, né? Essa sequência que os Warriors estão tendo é uma coisa impressionante e cada vez cresce mais. A gente não tem muitos adversários ainda expressivos pela frente, só Indiana, mas de resto, acho que nessa sequência de jogos fora eles conseguem ter um aproveitamento perfeito, sim, com facilidade. Demais, e ele foi questionado ali, pelo que eu vi, em alguns jogos ali, mas ele, na reta final, sempre dá o melhor de si e consegue não virar a partida, porque os Warriors sempre estão vencendo, mas consegue dar o gás final para as vitórias. E aí, como é que tá o quadro do recorde? Como é que tá essa corrida do Stephen Curry para ser o MVP? O pessoal costuma falar muito que o Curry ele não tem, o time ajuda muito, que o pessoal costuma falar que num time mais baixo, tem com recorde pior da NBA, ele não jogaria bem, mas a gente pode ver que no terceiro quarto contra Brooklyn ele praticamente jogou sozinho, conseguiu virar o jogo. Quando ele quer resolver, ele realmente resolve. Eu acho que seria no Warriors, em qualquer time, graças a Deus que é no Warriors, né? E a gente só tem a agradecer pelo draft mesmo, por ter Curry e por estar
fazendo história agora na liga. E eu vi também ali que vale nesse jogo contra o Brooklyn mencionar o nosso banco de reservas, né? Principalmente Leandrinho Barbosa e Festus Ezeli. O banco no jogo do Brooklyn fez 38 pontos, se eu não me engano. O Leandrinho entrou e colocou fogo na partida. O Leandrinho tá vindo muito bem. Ele tá doente, ele não conseguiu jogar o jogo contra a Pacers, mas ele tá vindo muito bem, tá vindo uma sequência muito boa. Teve 20 pontos recentemente no jogo. E ontem também deu o gás final para os Warriors e deu aquela confiança para conseguir matar a partida logo no terceiro quarto. Outro destaque que eu tenho para fazer aqui também é o de Klay Thompson, que Klay Thompson agora resolveu jogar. Ele teve 20 pontos pelo menos em 6 partidas seguidas. Esse é o recorde da carreira dele. Ele tá vindo muito bem, tá tendo um aproveitamento não tão bom quanto o do Curry, mas ainda assim muito expressivo. E Draymond Green também, que tá beirando o triple-double em praticamente todos os jogos. Ele fez 16 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, 22, 9, 7, sempre com 9 assistências ou 9 rebotes, 9 pontos, mais de 10 pontos. E teve jogos também com mais de 20 pontos nessa sequência aqui nessa última semana. Ou seja, os Warriors estão destruindo em todos os sentidos, todos os jogadores, o banco, o técnico, o MVP, todo mundo, o veterano, o Leandrinho, o Bogut, o Spades. O Spades eu não posso falar muito, mas tá todo mundo destruindo e é totalmente merecido esse recorde que eles estão tendo aí de vitória. Bacana. E o que não é merecido é a lesão do Harrison Barnes, né? Como é que tá esse quadro dele? O Harrison Barnes, ele teve uma torção, né, no tornozelo. Eu não lembro agora que jogo que foi, mas ele vai ter agora uma reavaliação no domingo para ver como que tá a situação dele, se ele já pode jogar e como que vai ser essa reabilitação aí. Murilo, o Theo tem alguma coisa para falar? Bom, na verdade, para falar, não. Nós temos aqui... Fala aí, Theo. Só que o Harrison Barnes, ele, antes de jogos fora de casa, que o Warriors tá, mas ela já tá acabando, e agora é contra os Celtics, e o outro jogo eu não me recordo, se o Muri puder me ajudar. Celtics e Bucks, né? Isso, Bucks, Milwaukee Bucks. Fará muita falta, porque, principalmente no jogo contra o Bucks, tem o Antetokounmpo, né, que é o Greek Freak, que joga na mesma posição, e o Warriors... Brandon Rush que tá titular, a defesa dele, né, não é boa igual a do Barnes, o time perde em qualidade defensiva e vai ter que se adaptar a isso, mas não é nada que ele não possa conseguir. Luke Walton tá fazendo um grande trabalho. Bom, vamos lá para vocês especialistas, o pessoal aqui do Twitter tá participando aí na nossa hashtag podcast Esportes SF, a galera tá mandando aí as perguntas e vamos lá, dos Warriors, o Thiago66LA manda a seguinte pergunta. Com exceção do Stephen Curry, quem pode ser o MVP da temporada? Para mim, Theo, o forte candidato além de Stephen Curry, 2 vezes, claro, porque tá jogando demais. Fazendo uma temporada sensacional e a média dele, assim, se for comparar pontos com o Curry, até qualidade no arremesso de 3 pontos, assim, as duas estão tete a tete, né? Andando bem lado a lado. Então, o Paul George é bem forte. Eu concordo totalmente. Eu vi essa pergunta, estava até pensando, acho que Paul George embaixo do Curry, com certeza. Eu acho, inclusive, que nesses últimos tempos, Westbrook, Harden e LeBron deram uma apagada. Eu não sei se foi pela minha ausência, não sei como que tá essa reação, mas eu senti uma apagada desses 3 jogadores. Eu acho que Paul George e Curry são os que se destacam na temporada até aqui. Sim, eles estão se destacando. O Westbrook conseguiu um triple-double esses dias atrás. Tá fazendo dele, mas os Curry e Paul George, ao meu ver, estão acima do Westbrook. Legal. E galera, pros próximos jogos, só fazer um resumão. Quais foram os resultados dos últimos jogos desde o nosso último podcast e quais vão ser as próximas partidas e a expectativa, Muri? Olha, desde o último podcast, teve o jogo contra Brooklyn, não foi? Contra Toronto. Charlotte, a gente venceu de 116 a 99.
Toronto vencemos de 112-109 e Brooklyn de 114-98. Eu acho que, a respeito desses 3 jogos, Toronto foi o que deu mais trabalho, mas o Curry decidiu, né? Fica até repetitivo a gente falar isso. E Brooklyn também, eu falei isso no último podcast, Brooklyn dá sempre muito trabalho por algum motivo que ninguém consegue explicar. Eles sempre estão ali no jogo, eles sempre estão com... Acho que por jogar contra os Warriors eles têm uma inspiração a mais, eu não sei o que acontece, mas sempre levam o jogo de igual para igual. Mesmo com o Jarrett Jack não jogando tão bem no último jogo, mesmo assim foi um jogo muito equilibrado, mas no terceiro quarto também o jogo acabou. Legal, e a expectativa para as próximas partidas, contra quem vai ser? E o nosso recorde ainda vai durar muito? Os próximos jogos agora que tá tendo um durante a gravação mesmo, que é contra o Indiana Pacers. A gente tem Boston Celtics e Milwaukee Bucks, que tirando o Indiana que pode dar trabalho, que pelo visto não tá dando muito. A gente tem Boston Celtics que tá com um recorde mais ou menos assim, mas eles não vão deixar barato essa vitória. Eu creio eu que não vai ser uma coisa muito fácil. E Milwaukee Bucks que tá sendo, na minha opinião, um dos fracassos da temporada. Eu não sei se para vocês também, mas eu acho que o Milwaukee Bucks não preocupa. Eu acho que a gente vai ver se essa sequência de vitórias vai seguir mesmo só no dia 25 contra Cleveland, que é obrigatório os Warriors ganhar, vale lembrar. E aí que a gente vê se essa sequência vai seguir mesmo ou não, mas eu acredito que vai seguir sim, em cima do Cleveland, e vai perder um jogo bobo. Eu tenho essa opinião. Contra o Cleveland vai ser em casa, né? O Warriors é muito forte em casa, não dá pra negar isso. Logo após o Bucks, aí já volta a sequência pra dentro de casa. Eu acho que o jogo contra o Boston Celtics vai ser bem apertado, porque é um time que tem uma defesa coesa, é um time coeso, que tem um bom banco, se eu não me engano, é um dos melhores bancos da NBA. Só com o David Lee, quando ele está em quadra, que é o ex-Warriors, que o time perde um pouco. Mas acredito que o Boston pode dar trabalho. Inclusive deu trabalho pro Spurs, né? O Spurs tá vindo bem também, apesar de não estar em todo esse embalo do Warriors. O Spurs ganhou recentemente de 50 pontos de diferença, não foi? No Philadelphia? Foi sim, do 76ers. Mas 76ers é copinho de leite, né? Tá só cumprindo tabela. Não tem muito o que fazer, não. E sabe que eu ouvi de um amigo essa semana conversando sobre esse baita recorde? Ele me falou a mesma coisa que o Muri tinha comentado, que quando o Warriors perder, vai ser contra um time bobo, vai ser numa partida boba, contra time fraco. Por que tá rolando esse papo, Muri? Eu acho que é o otimismo nosso, né? Porque eu prefiro perder para um time fraco do que perder para um time expressivo. Eu acredito que os Warriors têm capacidade de ganhar de uns times expressivos e vão mais forte, inclusive, para esses jogos. E no jogo contra time, uma hora vai acabar a sequência, né? Isso é fato. O Golden State agora que se ganhar hoje contra os Pacers, vão igualar a marca do Miami Heat de 2012-2013 com 27 vitórias seguidas e vão para a segunda maior sequência que já teve na história da liga. E essa sequência, vai acabar. O otimismo do torcedor acho que faz com que eles não aceitem a ideia de acabar contra um time bom, porque aí toda aquela confiança, toda aquela história de Warriors melhor time vai ser acabada não pelos torcedores, mas pelas pessoas que esperam que eles percam uma hora. Eu acho que quando perde para um time não tão expressivo, a cobrança é menor, é mais tranquilo. E é isso que me faz acreditar, aliás, que vai acontecer isso. Os Warriors vão forte para os times fortes e vão relaxar um pouco em algum time fraco e vão acabar com a derrota. Muri, você acha que os Warriors chegam na sequência dos Lakers? De 33 vitórias? 33 vitórias tá aí, né? São as 6 vitórias que eles têm que fazer para chegar. Eu acho que as 2 próximas estão garantidas. Claro que uma hora vai cansar, eles estão cansados, são 7 jogos fora de casa, uma hora eles vão ficar cansados, mas eu acho que chega assim esse recorde. Inclusive, se eu não me engano, se vai igualar esse recorde no jogo contra Cleveland, não é isso? Vai dar 33 jogos contra o Cleveland. Se ganhar do Cleveland, aí vai igualar o recorde. Depois o jogo é contra, deixa eu ver quem. Sacramento. Vitória automática.
E vale lembrar também que os Warriors vão para a 23ª vitória nessa temporada, mas ele já tem 4 vitórias seguidas na temporada regular passada. Por isso que se ganhar o jogo hoje, ficam 27 vitórias igual a um recorde. Vale lembrar isso. Legal, então eu acho que o que tem para os Warriors por enquanto é isso. Então, rumo a título, rumo a quebra de recordes, rumo a mais vitórias, rumo a MVP e tudo que tem direito, né? Galera, só uma coisa que eu tinha esquecido de falar, caso o Warriors vença o jogo que está acontecendo agora contra o Pacers, a equipe vai quebrar mais um recorde, que é de maior sequência de vitórias em jogos fora de casa. Que ele vai 13, não é? 13, vão ser 13 vitórias. Ele já tem 12, é igual ao recorde do Knicks, eu não sei, não me recordo qual ano é o time do Knicks que conseguiu essa marca, porém eu sei que o Warriors já igualou, e caso vença hoje o Indiana Pacers, vai quebrar essa marca, e tem chance de aumentar, né? São os Knicks de 69 e 70. Eu acho que é isso mesmo. Pois é, durou um tempinho bom, hein? O povo subestima muito Vai esse bater mais time. recorde, hein? Ah, com certeza vai. O Curry tá em ritmo pra fazer 400 bolas de 3 pontos, né? Ninguém nunca fez 300. É isso aí, então tomara que venham mesmo muitos recordes, muitas vitórias, muitas cestas, MVP e tudo que a gente tem direito. A gente pode passar então agora para o San Francisco 49ers. Bom, vitória, finalmente uma vitória, e é claro, para comentar, Hugo, o que você achou da partida? O que representa essa vitória a essa altura do campeonato? Vitória, vamos dizer assim, que foi um jogo em que as duas equipes erraram muito. E São Francisco soube aproveitar mais os erros do Chicago do que o Chicago aproveitou os erros de São Francisco. Mas a vitória veio com bastante esforço do time no overtime. E aquela vitória para dar moral para o time, para dar continuidade ao trabalho e a reformulação do time. E aí a hashtag nunca critiquei o Gabbert. Por que está sendo tão usada? Ele surpreendeu, né? O Gabbert realmente está surpreendendo. Nem de longe parece aquele cara que começou lá no Jacksonville Jaguars com, se eu não me engano, teve 5 vitórias e para mais de 20 derrotas. O cara realmente está fazendo o trabalho dele, né? Mas está surpreendendo. Ninguém esperava que ele assumiu o lugar do Kaepernick e ia render tão bem quanto ele está rendendo. Na verdade, eu acho que o Kaepernick não se ausentou muito, não. O Gabbert correndo para um touchdown de 44 jardas foi surpreendente. Eu acho que Kaepernick anda jogando ali disfarçado de Gabbert, viu? É verdade, é verdade. Touchdown bacana. Digno dos touchdowns aí de Colin Kaepernick. Isso inclusive, para quem assistir os highlights da partida, o próprio comentarista da ESPN americana lá, ele falou, mas é o Kaepernick, não é o Gabbert, porque ele fez algumas corridas ali que lembrou muito o Kaepernick. E o Kaepernick deixou algumas mensagens bem bacanas no Twitter relacionados à vitória e à atuação do quarterback. É verdade, o Gabbert ele conseguiu algumas primeiras descidas na base da corrida mesmo, que o pocket entrou em colapso. Ali o ofensivo do 49ers não jogou bem, então foram muitas as situações em que ele se viu pressionado e teve que trabalhar com as pernas para poder conseguir as jardas. E quando ninguém esperava, ele arrancou ali 44 jardas por um touchdown. E a relação dele com o Kaepernick parece ser muito boa. O Kaepernick tem aparecido agora na mídia, tem essa recuperação dele da lesão no ombro que ele está fazendo em São Francisco. Tem sido noticiado que ele conversou pouco antes do jogo com o Clint Bowles a respeito da possível renovação dele, mas continuidade dele em São Francisco para 2016. E agora é trabalhar. A posição de quarterback realmente está em aberto e vai ser interessante ver o que o Blaine Gabbert pode fazer até o final da temporada para tentar se credenciar aí como possível titular na próxima temporada. Legal. E por falar em posições, o Murilo traz uma pergunta que veio via Twitter. É isso, Murilo? Vamos lá. Nós temos algumas perguntas aqui dos 49ers. Bom, já que a gente está falando aí de
dos quarterbacks, né? O Gustavo Hashimoto, ele fez 3 perguntas aqui, então eu vou dividir uma a uma, aí a gente vai conversando. Primeiramente, futuro do Kaepernick. Ele fica, ele sai, o que vocês acham aí? Olha, eu acho que o Kaepernick, eu torço para que ele fique. Se ele ficasse, seria muito bom para São Francisco. Mas está tudo em aberto. Por que está tudo em aberto? Por causa do contrato que o Kaepernick tem. Os valores são muito altos. O 49ers já foi sondado pelo Eagles para uma possível troca, né? Levar o Kaepernick e deixar o Sam Bradford. Tem saído algumas notícias agora envolvendo muitos quarterbacks que não estão rendendo bem nos seus times, né? Nem assim quarterbacks que podem vir para São Francisco, é mais os times que podem contratar o Kaepernick. Isso aí envolve o Washington Redskins, envolve o Cleveland, que está com problema lá com o Johnny Football, com o Johnny Manziel, envolve muitas situações. Eu acredito que a melhor saída para o São Francisco é tentar reformular esse contrato com ele e manter o Kaepernick ali para disputar realmente posição. Porque assim, o Blaine Gabbert está fazendo um bom papel, está desempenhando um bom trabalho, mas é pouco tempo para a gente poder chegar e falar assim, não, esse é o cara para levar a franquia nos próximos anos. Entende? Ele tem 3 jogos pela franquia. Está rendendo bem? Sim. Está fazendo coisas melhores do que o Kaepernick vinha fazendo? Sim. Mas é pouco tempo para se avaliar um trabalho de uma posição tão importante. O ideal seria tentar contornar esse contrato do Cap e mantê-lo. Entendeu? Mas aí tudo pode acontecer. São coisas que a gente tem que esperar como que vai desenvolver o Blaine Gabbert até o final da temporada, como que vai vir a posição que o São Francisco vai pegar no draft para possivelmente dar uma olhada aí no Paxton Lynch, no Jared Goff, que são os quarterbacks que estão se destacando no college. São coisas que a gente tem que avaliar muito, tem que esperar. Mas assim, o que mais pesa contra o Kaepernick hoje para permanecer em São Francisco é o contrato milionário que ele pode se firmar, né? Que tem a cláusula que permite ele ganhar muito mais do que ele já ganha. Então assim, seria completamente desvantajoso para São Francisco ter o Kaepernick ganhando muito e amargando reserva. Hugo, se eu não me engano, esse contrato do Kaepernick, ele tem uma cláusula de produtividade, que talvez essa seria a única saída, no caso, assim, para os 49ers, se eles não quisessem renovar, dar continuidade ao contrato do Kaepernick. Se eu não me engano, essa cláusula de produtividade que daria margem aos 49ers para descontinuar esse contrato. Então, com o Kaepernick não produzindo bem aí nos 8 primeiros jogos e ele machucado, né, daria aí margem para que os 49ers trocassem o quarterback. Tem a questão dessa cláusula de produtividade e a cláusula da lesão, né, que é uma das coisas que mais foram discutidas agora por conta dessa lesão que ele apareceu no ombro. Muito discutido até porque o Kaepernick pelo que parece, ele sofreu a lesão na semana 4 e só foi revelar na semana 8. Contra o Green Bay, né? Isso aí. Agora, em termos de negócio, é muito difícil que São Francisco se livre do cap e não receba nada em troca. Seja com dinheiro. Provavelmente, se os 49ers... Os 49ers não vão perder o Kaepernick de graça. Provavelmente vai ser alguma trade com algum jogador, ou vai vir alguma pique alta de primeiro, no máximo, segundo round. Eu acredito que os 49ers vão conseguir uma boa troca se forem trocar o Kaepernick por... vão sair de certa forma não ganhando, né? Porque o Kaepernick eu acho que ele melhorando, ele é um quarterback de futuro, mas só tá nisso, né? Não é um quarterback de momento, é um quarterback de futuro, e só vem mostrando que o momento dele não é agora, quem sabe daqui pra frente, né? Concordo contigo. Eu realmente gosto muito do estilo do Cap jogando, mas ele precisa melhorar algumas coisas, isso é fato. Ele
questão do contrato dele realmente é alguma coisa assim que tem que ser debatido. Ele tem valor no mercado, tem muito valor no mercado, tem muito time aí que poderia estar com o Kaepernick saindo muito melhor. Cleveland está com problema com o quarterback, o Washington Redskins tem problema, o próprio Philadelphia Eagles tem problema, e aí a gente pode botar times assim, vamos entre aspas, de menor expressão. Jacksonville, o próprio Bills tem alguns problemas ali e tal. Então assim, para ele, mercado ele tem. Basta São Francisco agora explorar as possibilidades. Quais são? De repente manter e diminuir o valor contratual dele, o que é normal, acontece sempre na NFL esse tipo de coisa. De repente uma troca, tal, alguma coisa envolvendo outros jogadores ou até uma venda mesmo. Minha torcida é que ele permaneça e se o Blaine Gabbert continuar arrebentando do jeito que está, ambos disputem em posição em 2016. Melhor para todo mundo. Eu não sei se o Kaepernick continua, não. Eu acho que aquele negócio do clima vai acabar mesmo com essa relação 49ers e Kaepernick. Desgastou, né? Desgastou. Porque tá muito desgastado e eu não sei. Parece que o time tá até melhor sem ele, assim. Os caras estão mais dispostos. É verdade. Essa impressão também ali. O vestiário não deve estar muito legal. O melhor, ao meu ver, é trocar. E se o 49ers agir bem, GM, né? Trent Baalke, consegue coisa boa, porque o Kaepernick tem valor. Assim, trocar talvez por algumas picks não tão altas assim, mas que venha com um jogador também, que seja na posição que nós estamos precisando, não sei. Eu acho que vale a pena, mas tem que fazer com cautela, não tem que ser algo que não pode arriscar. Tempo para fazer isso com calma tem, né? Quer falar alguma coisa, Hugo? Não, é só assim, tempo tem, são alguns meses ainda para poder chegar na próxima temporada, tem um draft ainda por vir, tempo tem, para analisar as coisas com calma tem. Bom, o Gustavo Hashimoto, né, continuando ainda na pergunta dele, ele fala do staff dos 49ers, o que vocês acham? Será que a opção não seria demitir todo mundo? Não seria contratar uma equipe de staff nova, novos técnicos, novos coordenadores? Se eu não me engano, eu ouvi essa semana, Adam Gase é cotado como o próximo head coach dos 49ers. A mídia americana vem falando um pouco nisso, né? O que vocês acham aí? Na verdade, até essa última partida contra o Chicago Bears, do outro lado, né, tava o Adam Gase, que tava muito próximo de se tornar o head coach dos 49ers aí na última off-season, né? Com certeza, depois aí da saída do Jim Harbaugh. Eu já não concordei com a saída do Jim Harbaugh, mas sobre o Adam Gase não tenho muito conhecimento, né? E o que vocês acham aí? Que chega a ser até covarde comparar com o Jim Thompson lá, né, cara? O cara é o primeiro ano dele como head coach e pegou uma bomba. Pegou realmente assim um problemaço, um time totalmente em reformulação, jogadores saindo na pré-temporada e tal. É difícil avaliar o trabalho do Thompson num time que ele pegou assim, totalmente desmontado. Eu gostaria de ver o Thompson trabalhando num time que tivesse pelo menos ali caminhado já na pré-temporada, sabe? Para ver como que ele iria desenvolver. Entende? Não estou falando que o Thompson seja um bom head coach, nada disso, também não estou defendendo ele. Eu acredito que assim, o trabalho dele poderia ser melhor avaliado. Já existem outros nomes de maior gabarito. Eu não sei, assim, sinceramente, se o 49ers ele iria atrás desses nomes, porque seria uma reformulação ainda maior, entendeu? Além de contratar jogadores, ia fazer um reboliço de novo na comissão técnica. Sinceramente, assim, se for para reformular o time, eu prefiro manter o Thompson e dar a oportunidade dele de trabalhar com um time com jogadores melhores, ter uma pré-temporada boa para poder avaliar o trabalho dele, do que tirar ele agora e botar um outro cara para começar um outro trabalho e de repente com outro quarterback, sabe? Coisas diferentes. Uma coisa que a gente pode falar é que o Thompson ele conhece São Francisco. Ele já está lá há 9 anos, os jogadores gostam dele. Então eu queria ver mais um pouco do trabalho dele. Aqui, na verdade, essa reformulação toda da equipe técnica dos 49ers, principalmente a saída do Harbaugh,
aconteceu por causa de decisões internas na equipe. Eu digo o seguinte, o York, Jed York, querendo decidir o futuro dos 49ers com os jogadores, o Trent Baalke mesmo, querendo dar opiniões de como montar o time, e o Jim Harbaugh não é daqueles técnicos que ouve e fica quieto. Então o front office dos 49ers tinha muita dificuldade aí em dar, de certa forma, dar opiniões. Já com o Thompson lá no comando é muito mais fácil, eles colocam quem eles querem e falam, amigão, trabalha aí com isso que você tem, escala esses jogadores e ponto. Então o Thompson ele é, de certa forma, mais passivo do que o Harbaugh, né? Então por isso que houve essa reformulação toda. Ele não bate de frente, né? Exatamente, ele não bate de frente nas decisões que vêm de cima dos caras da diretoria dos 49ers. Então, já o Harbaugh não, fala que quem manda no campo sou eu, vocês ficam com a administração do clube. Nessas situações eu prefiro o Harbaugh, porque dá até pra perceber o desempenho do time quando era com ele, né? Porque se fosse pra presidente mandar em time que entra em campo, não precisaria de técnico, né, de head coach. Exatamente. Mas aí tem uma outra linha também, né? Até tentando fazer o advogado do Thompson aqui. Não que eu queira também defendê-lo sempre, mas o Harbaugh ele já tinha reclamações com o elenco. Ou melhor, o elenco tinha reclamações com ele. E é exatamente ao contrário com o Thompson. O elenco já ama o Thompson, né? Não, sim. A forma que o Harbaugh tratava os jogadores no elenco, que incomodava muito os jogadores. Então, por isso que não tinha um ambiente favorável para o Harbaugh continuar no time. Deixa eu só fazer uma pergunta aleatória. Se vocês fossem jogadores profissionais de um time do gabarito e da história do San Francisco 49ers, vocês ligariam para a maneira com que o head coach tratasse? Por exemplo, ele teria que ser amigão, teria que ser daquele que pega pesado mesmo para ver o máximo do esforço do jogador? O que vocês iriam preferir? Rodrigo, é que na verdade eu penso o seguinte, quando você é um profissional de qualquer área que for, você tem que ter um mínimo de um bom senso e tratar outra pessoa com profissionalismo. Eu acho que você não deve ser arrogante, o que provavelmente era o caso do Harbaugh, né? É um cara que meio estilo mandão, eu mando aqui e vocês têm que obedecer o que eu falo, e diferente de um cara mais passivo, de que o cara fala, olha, esse caminho é melhor, se você fizer dessa forma, de repente a forma de imposição de uma visão, no caso do técnico, se você fala de uma forma mais tranquila, tipo meio amigão, igual o Thompson lá talvez seja mais aceito pela grande maioria dos jogadores, e eu acho que pela grande maioria da população, porque a imposição a uma situação gera da outra uma certa repúdio, assim, uma certa restrição ao que a outra pessoa está falando. Então, se você fala de uma maneira agressiva, certamente a pessoa que está ouvindo aquilo, e você vai ouvir metade do que você falou. Agora, se você fala de uma maneira mais maleável, a pessoa com certeza vai ouvir, vai dar atenção, vai entender seu ponto de vista e de repente aplicar aquilo que você está falando. Então, talvez, né, essa forma do Thompson de trabalhar, de ser mais amigo, seja uma forma mais aceitável, eu acredito, em todo o ambiente profissional. Eu concordo principalmente porque é muita gente num time de futebol americano, então vestiário é uma coisa que tem que ser controlada com calma, porque senão explode e aí, meu irmão, quando vai para campo, ninguém vai se importar muito com o que vai fazer, vai cobrar mais, vai ser mais incisivo nas palavras, e aí ninguém vai se entender.
E uma coisa que o pessoal reclamava muito do Thompson, isso tem até uma entrevista do Alex Smith, na época que ele saiu de São Francisco, do Thompson não, do Harbaugh, que o Jim Harbaugh, ele falava algumas coisas, quero fazer assim, quero fazer assado, chegava na hora ele não cumpria. O Alex Smith ele reclamou disso e falou que não entraria em tantos detalhes, até por respeito ao Kaepernick, mas ele reclamou disso quando ele foi cortado do time. E aí entram outras situações, tal, de outros jogadores, entre outras situações. O interessante do Thompson é que ele é aquele cara ali que reúne, ele dá a bronca dele, mas ele sabe dar a bronca dele ali. Tal. Um cara que era totalmente assim averso no vestiário, que arrumava confusão com todo mundo, que era o Vernon Davis, que já estava cotado para sair de São Francisco na temporada anterior, ele mesmo foi a público nas redes sociais dando o maior apoio quando o Thompson assumiu. Entende? Então, a gente tem que analisar friamente as situações. Eu realmente assim, prefiro o jeito do Thompson trabalhar, principalmente por questão de vestiário, por serem muitas pessoas. Mas a gente tem que avaliar o trabalho como um todo também, né? A gente não pode avaliar só o jeito do cara falar. E nisso, o Harbaugh foi vitorioso pra caramba. Rapidamente, Theo, concorda com eles? Não, concordo sim. Voltando um pouco ao assunto ao foco da pergunta, né, que é, se eu não me engano, é trocar toda a staff, fazer alguma coisa assim. Eu não acredito que possa ser algo que vá melhorar, assim, porque aí o time ia ter que passar por uma reconstrução inteira, né? É aí que o torcedor do 49ers ia sofrer. Tem que tentar mudar do jeito que tá agora, né? Fazer funcionar. Nós estamos vendo que com o Gabbert já tá melhorando, então conforme for trazendo algumas peças, montando o time melhor, a qualidade vai subindo e eu acredito que daqui uns 2 anos o 49ers possa voltar à qualidade da época que foi a final de conferência, Super Bowl. Tudo depende de como a staff vai se movimentar, né? Esperamos que seja positivamente. Legal, e a gente continua então com as perguntas, né, Murilo? Tem muito mais por aí. Tem bastante perguntas, fica até difícil de escolher aqui as perguntas, mas vamos lá. Só para finalizar aqui a última pergunta do Gustavo, ele fala assim, ganhar os jogos restantes ou perder todos? Dificilmente, isso a gente já tratou um pouco no último podcast, a gente falou bastante de que perder para o torcedor não é legal, né, cara? A gente que é torcedor dos 49ers, a derrota não é legal. Então, assim, perder por causa de uma posição melhor no draft, eu acho que isso não é bacana, dá desânimo à equipe e sem contar que uma posição melhor no draft não resolve nosso problema no campo. Eu acho que tem que ganhar todos os jogos, se possível, né? Que aí dá um ânimo legal para a equipe vai para a próxima temporada vindo de no mínimo aí mais 5, 6 vitórias e vai ficar uma equipe rejuvenescida, né? Diferente de se perder todos, se perder todos aí fecha as portas e vai embora. Até porque ganhando os próximos jogos e vendo quem é que está começando ou recomeçando a atuar bem, fica muito mais fácil a escolha no draft, né? Não adianta você pegar a primeira escolha se você precisa trocar 11 jogadores, mas pelo menos se você tiver, sei lá, uma sexta escolha e souber quais são os setores específicos que precisam de ajuste, aí fica muito mais fácil, né? Exatamente. Se os 49ers ganharem todos os jogos, os próximos jogos, ele fecha a temporada com 8 vitórias e 8 derrotas. Ou seja, para a atual situação, que é de 4-8, então seria aí 9 vitórias consecutivas, né? 9 não, perdão. Seriam 5 vitórias consecutivas, né? Que ele fecharia a temporada. Então iria para a temporada 2016-2017 com uma boa bagagem da temporada 2015-2016. Bom, esse é o meu ponto de vista. Concordo. A gente já debateu sobre isso no outro podcast,
E o próprio Navarro Bourbon deu uma entrevista após o jogo falando que os jogadores se reuniram ali e fizeram um voto entre eles mesmos de que deveriam apresentar um futebol melhor, deveriam apresentar um jogo melhor justamente para cortar essa coisa que até estava começando a surgir dentro do vestiário, de que deveriam perder jogos ou que poderiam estar entregando, poderiam estar fazendo corpo mole até para derrubar o técnico. Enfim, é um tipo de coisa que eles mesmos já rechaçam isso. Então, a gente já falou, o jogador sofre muito para poder chegar lá e entregar um jogo. Isso não acontece. E escolha de primeira rodada no draft não significa nada. Que o time vai melhorar 100% de um ano para o outro. Se fosse assim, Jacksonville, Tampa Bay, seriam os times que estariam disputando playoffs aí a roda. E aí, Theo, e pra ti, perder todos os jogos, escolha no draft, melhor ou não, o que você acha? Perder nunca. Temos o exemplo aí do Arik Armstead, se eu não me engano, foi a 17ª escolha. Nós ainda trocamos e descemos mais, né, nas escolhas do draft. E foi uma baita escolha, né? Uns stats mostraram que ele foi uma dos que mais renderam. Então, assim, é bem loteria. Porque você pode escolher um cara que é cotado para ser um dos melhores, nas primeiras escolhas do draft ele não render nada. Então isso é algo que tem que ser analisado bem com calma, e tem aquele negócio do orgulho também. Como que uma franquia igual o 49ers, que tem uma história, vai simplesmente perder a dignidade e começar a entregar todos os jogos e os jogadores? Isso pra mim é uma falta de respeito com o esporte. Porque o jogador tá lá trabalhando, recebendo para jogar e vai começar a entregar as partidas. Eu não vejo isso como certo, não. Realmente, para quem não sabe, ou para quem quer saber um pouco mais da nossa opinião a respeito disso, pode recuperar lá o nosso último podcast e vai ter a gente falando bem incisivamente de que não só é impossível, como não valeria a pena perder os jogos, né? Encerrando as perguntas então, né, Murilo, a gente pode ir para o próximo jogo? Bom, apesar de a gente ter mais algumas perguntas aqui, a gente já falou basicamente de todos os assuntos. Deixa eu só ver aqui se... bom, acho que das prioridades... Tem uma pergunta aqui do Thiago Correia no Twitter, que ele fala quais são as prioridades do 49ers no draft. Essa pergunta eu vou responder, inclusive, com a nossa conversa hoje do grupo do WhatsApp, que o nosso redator, coordenador Sebas, dos 49ers, o Made in Brasil no Twitter, ele respondeu a essa pergunta, né? Quais são as nossas prioridades? Então, linha ofensiva, secundária, linebacker, defensive line e wide receivers. Ou seja, eu acrescentaria o quarterback também. Então, assim, 80% acho que só faltou, não, nem a secundária, os safeties também, enfim, todo mundo. Ou seja, a gente precisa de reforço em todos os setores do campo. Isso sem falar nos setores fora do campo, né? Na sideline. Bom, tivemos uma outra pergunta também sobre o Navarro Bowman, do Matheus Lima no Facebook. Se o Navarro Bowman poderia ser trocado. Eu acho que não. O que vocês acham? Não, sem condição. Sinceramente, nem vi nenhum boato, nenhum rumor a respeito disso. Não, isso não existe, não. Bowman é o cara da franquia. Era ele o Patrick Willis, né? Agora ele assumiu. Bom, líder da defesa aí. Não, Bowman não sai, não. Então é isso. As outras perguntas nós já falamos. A gente já tratou aí durante o podcast. Legal, então bora pro último assunto, que é o próximo jogo, né? Hugo, comenta o que você acha aí do próximo jogo também. Depois o Theo pode falar um pouquinho, o Muri, e aí a gente encerra o podcast. Hugo, o que temos para o próximo jogo de expectativa? Expectativa é vitória, pelo amor de Deus. Cleveland, cara. Cleveland não vem bem das pernas. Cleveland teve Josh McCown machucado. Colocaram o quarterback reserva. O cara só fez 3 pontos na partida. O ataque só produziu 3 pontos na partida. E agora vem com Johnny Manziel. Johnny Manziel já teve problemas aí com Cleveland. Já quase foi embora. Voltou. Teve clínica de reabilitação. Teve um monte de coisa.
Cleveland vem muito mal das pernas. Então, cara, eu acredito realmente em uma vitória e tomara a Deus que seja até mais simples do que foi contra Chicago, né? Sem overtime, por favor, né? Por favor. Meu coração não aguenta isso não, cara. Theo, e aí, Cleveland Browns, o que você acha? Pô, 49ers, né? Cleveland não, cara. Aí, vamos ganhar, pelo amor de Deus. Tá louco. Tá precisando e não creio que vai ser um jogo... Então, e o Blaine Gabbert também tá rendendo bem mais que o esperado. Então, eu acredito na vitória do 49ers, sem clubismo. E aí, Murilo, o que você acha dos pontos fortes e fracos do próximo jogo? A gente ganha, com certeza, né? Como você é um torcedor também comentarista, mas o que você acha que pode acontecer nessa partida? Cara, eu não espero outra coisa senão a vitória dos 49ers, né? Apesar de as estatísticas, tô dando uma olhada aqui, os números são bem parelhos, né? Pontos por jogo, o Cleveland tem uma média um pouco maior, de 18 pontos por jogo, enquanto os 49ers tem 14. Pontos cedidos, o Cleveland cedeu um pouco mais, 28 para 24 dos 49ers a média. As jardas aéreas eles também têm um pouco mais. Jardas terrestres, aí nós temos um pouco mais, mas assim, é muito parelho os números. Contudo, apesar de os números serem muito parelhos, a gente vê aqui 2-10 para Cleveland, ou seja, 2 vitórias e 10 derrotas, e 4-8 para os 49ers. Os Browns que vêm de 5 derrotas, né? Arizona, Cincinnati Bengals, Pittsburgh, Baltimore e os Bengals novamente. A última, o Hugo mesmo falou que foram apenas 3 pontos dos Browns, além dos problemas internos deles. Então, apesar dos desfalques para essa partida dos 49ers com o tight end Garrett Selleck e o Vance McDonald como dúvida, acredito aí que nós não sofreremos muito para ganhar dos Browns. E uma curiosidade que eu vejo aqui nos stands, aqui em como tá o quadro geral dos times por enquanto, até então na temporada, pelo menos ali no que diz respeito aos TDs, né, os touchdowns, o número do Cleveland Browns é 23 e o do São Francisco é 18, mesmo com a nossa temporada um pouco melhor. Sim, coisas melhor. Apesar disso, apesar dessa diferença aí de 5 touchdowns, os números são bem parecidos, né? Os 49ers e os Cleveland não são um time que estão produzindo muito bem no ataque, né? Porém, eu acho que tem uma diferença um pouco maior na defesa, né? Os 49ers estão um pouco melhor e conseguiram algumas vitórias, enquanto os Browns não conseguiram aí essas vitórias. Murilo, só para botar um dado interessante a respeito da defesa de São Francisco, no último jogo com o Chicago Bears, o terceiro tempo, os times não pontuaram, mas o Chicago teve 12 minutos e 43 segundos de posse de bola. O Chicago conquistou 117 jardas nesse período, mas não pontuou. Ou seja, a defesa, o ataque pouco produziu, quase não ficou em campo, mas a defesa também segurou algumas balas ali, hein? Pois é isso que tem ajudado bastante aí os 49ers nessa temporada. Bom, creio, alguém tem mais considerações? Até o Hugo, Murilo, alguma coisa a acrescentar aí? Por hoje, acho que é isso. Falamos de tudo aí dos 49ers. Vamos aí para mais uma vitória. E o Golden State Warriors está aqui dando um show no Pacers, né? Mais uma vitória, então recorde de 13 vitórias fora de casa seguidas. Mais um quebrado para conta desse time histórico aí, que muitos estão desmerecendo. Injustamente, né? Com certeza, muito injustamente. É isso aí, então por aqui a gente vai encerrando. Muito obrigado, Muri, pela sua participação. Valeu, Rodrigo. Até semana que vem, meu. Murilo Muniz, muito obrigado também pelas informações. Valeu, Rodrigo.
Até semana que vem aí com mais notícia do San Francisco 49ers. É isso aí, também com certeza muito mais perguntas aí de toda essa audiência monstro do Esportes SF. Hugo, também muito obrigado pelas suas informações e pela participação. Valeu, Rodrigão, valeu, galera. Próxima semana estamos juntos, se Deus quiser, com mais uma vitória de São Francisco. Sem emoção dessa vez. É verdade, Theo, nos falamos também semana que vem, certo? Isso aí, certo, galera. Muito obrigado aí pela participação. Valeu! Bom, então esse foi mais um podcast do Esportes SF, o seu canal de informações sobre os times de São Francisco. Na NFL, o 49ers, na MLB, o Giants e na NBA, os Warriors. Lembrando que você pode ter muito mais informações ao longo da semana no nosso site, o esportessf.com.br. Também no nosso Facebook você pode ficar ligadinho lá para muita interação, facebook.com/esportessf, e é claro também lá no nosso Twitter, no @esportessfbr, você pode mandar a sua pergunta também, e no próximo podcast na semana que vem a gente vem com muito mais. Então beleza, galera, a gente se fala semana que vem, tchau, tchau! San Francisco.